E olha só, Brasil, documento chega em Brasília e deixa ministro Alexandre de Moraes apavorado. Documento direto dos Estados Unidos e diz respeito ao autoritarismo e à censura que está sendo cometida aqui no Brasil. Pois é, pessoal, o grande dia chegou, a posse de Donald Trump, e a partir de agora o Xandão vai ter que andar no trilho, porque senão vai vir retaliação. Nós vamos mostrar tudo isso aqui, pessoal. O clima está tenso em Brasília e agora Donald Trump já tem uma carta na manga contra os ditadores, mais de um, os ditadores de vários países na América Latina que querem se implementar uma ditadura. E você vai ver isso agora. Quem vai trazer é o pessoal da Revista Oeste, porque uma censura está sendo promulgada no Brasil, mas isso tem data para acabar e agora tem uma comissão nos Estados Unidos liderada por Donald Trump, por Marco Rubio, por Elvira Salazar, que é a deputada que foi reeleita ali, e eles vêm para cima com tudo, para cima de Moraes. Você vai ver aqui agora, nós vamos mostrar tudo isso que está deixando o pessoal ali da esquerda de cabelo em pé. Confira esse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal agora. Se você não é inscrito, está perdendo tempo, pessoal. Vamos para essa matéria que está quentíssima. Inclusive, há um projeto já que agora vai tramitar na casa com maioria republicana, a nova casa e novo Senado com maioria republicana também, da Maria Salazar, também da Flórida. E esse projeto, Alexandre, é exatamente para caçar vistos pessoais daqueles que demonstram essas veias autoritárias contra democracias pelo mundo. E no projeto, Alexandre, está o nome de quem? Alexandre de Moraes, aquele que hoje demonstra para o mundo essa batida autoritária contra a nossa Constituição no Brasil, e cita ali também, Alexandre, isso que é importante, porque o nome do Alexandre de Moraes e todos aqueles que insistem em cometer esses atos inconstitucionais, os americanos estão ligando isso com os direitos humanos, não apenas autoritários que estão violando constituições, o que já é gravíssimo, mas violando direitos humanos. E o nome do Alexandre de Moraes está lá. Então, eu acho que, como você disse, Alexandre, sanções tarifárias, isso tudo pode acontecer a longo prazo, mas o debate sobre caçar vistos, proibir a entrada desses nomes. Alexandre de Moraes é apenas um, numa lista de outros tantos que vai de Nicolás Maduro, como você disse, agora 15 milhões de dólares, né, pela captura dele, mas Daniel Ortega, ditadores africanos, todos esses nomes estão, veja vocês, o nome de um ministro da nossa Suprema Corte, junto com uma lista de ditadores pelo mundo. É uma possibilidade fortíssima e esse projeto agora vai para votação na Câmara, repito, com maioria republicana, e depois vai para o Senado também com maioria republicana, com grandes chances de ser aprovado. Porque o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil, emitiu nota para lamentar a decisão que proibiu Jair Bolsonaro de participar da posse do presidente eleito Donald Trump. Mensagem na conta oficial do comitê na Rede X diz o seguinte: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, respondeu à publicação do perfil do colegiado americano. Eduardo argumenta que a decisão de Moraes coloca o Brasil no mesmo patamar de credibilidade da Venezuela. Eduardo Bolsonaro disse ainda que o pai é vítima de perseguição política.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, ontem nós trouxemos então a notícia aí da negativa do ministro Moraes em devolver o passaporte, agora a gente traz aí essa repercussão do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Eu queria saber qual é o peso desse órgão aí nessa manifestação que lamentou essa decisão do ministro Moraes e também a ausência de Bolsonaro na próxima segunda-feira. Boa noite. Se tornou desde ontem um dos maiores assuntos aqui, principalmente nas redes sociais. O New York Post deu bastante repercussão em relação a esse assunto, o Wall Street Journal, até notas do New York Times, ou seja, não é uma coisa que vai passar assim, não. Imagina, é a posse do presidente mais importante do planeta, quem vai falar de Bolsonaro? Pois estão falando. E como você muito bem trouxe aí o print, né, da manifestação do Comitê para Assuntos Internacionais da Casa dos Representantes, esse comitê ele é diretamente ligado ao Marco Rubio, o que é agora o novo secretário de Estado do governo Trump. Marco Rubio foi já brifado, já foi pautado, né, digamos assim, sobre o que está acontecendo na América Latina, na Nicarágua, Cuba, ele sabe, porque ele é de descendência cubana, e principalmente no Brasil. Muita gente espera tal bala de prata de Donald Trump para aliviar o Brasil em relação a Alexandre de Moraes, em relação ao judiciário brasileiro. Tudo isso, Paula, faz parte do combo Brasil. E nesse combo também estão no topo da lista as relações do presidente Lula, da administração petista do Lula com o Irã, por exemplo. Isso não saiu da pauta. Então, tudo acaba sendo ligado de uma maneira que vai fazer um retrato, uma fotografia muito ruim pelo Brasil, para o Brasil. Eu acho que antes de melhorar para a gente no Brasil, Paula, vai piorar bastante. Nós também estamos aqui na expectativa das ordens executivas do Donald Trump. Será que ele vai colocar o dedo pesado em relação às sanções no Brasil ou até usar a proposta de tarifas para o Brasil em relação aos Estados Unidos, já que ele colocou o nome com todas as letras do Brasil, que o Brasil coloca muitas tarifas em produtos americanos e os americanos não fazem a mesma coisa. Então, Paula, é muito ruim toda essa fotografia do Brasil de 2025 do Lula. Mas, apesar de todos nós estarmos desejando que o presidente Bolsonaro, né, estivesse lá e fizesse, né, tentasse amenizar um pouco a fotografia do Brasil, dizendo: esse Brasil de 2025 é o do Lula, mas não é o Brasil dos brasileiros. O Brasil dos brasileiros sou eu. Eu represento o verdadeiro Brasil dos brasileiros que trabalham de sol a sol, que pagam os seus impostos em dia, que querem o respeito à Constituição. Nós não veremos o presidente Bolsonaro, mas nós veremos a esposa do presidente Bolsonaro, nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Muitos questionamentos surgirão por causa da falta do presidente Bolsonaro e, sinceramente, Paula, eu acho que foi bom. Apesar de torcer, né, apesar do desejo de vermos o presidente Bolsonaro, foi bom que isso aconteceu. Vai ser bom para o Brasil. Apesar do sentimento de que é injusto o presidente Bolsonaro não estar lá, não houve condenação, não houve absolutamente nada, nós sabemos disso, vocês disseram. Vai ser bom, porque, mais uma vez, as vísceras desse regime totalitário de Alexandre de Moraes vão ser expostas. Porque uma coisa é o produto inconstitucional do Alexandre de Moraes ser exposto aqui e ali e depois cair no esquecimento. Não tem como cair no esquecimento quando, na posse do homem mais importante do mundo, que convidou pessoalmente Jair Bolsonaro,
o nosso presidente Jair Bolsonaro não vai participar. Então, apesar do sentimento ruim, vai ser bom para o Brasil. E a comitiva de parlamentares de oposição ao governo Lula, que estará na posse do presidente eleito Donald Trump na próxima segunda-feira, contará ao menos com 21 deputados federais. Entre os nomes estão Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Gustavo Gayer. No dia da posse, a comitiva de parlamentares vai acompanhar a cerimônia em frente ao Capitólio, em Washington, a partir das 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Mais tarde, o grupo vai participar de um baile de gala para aliados de Donald Trump. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Você já está escalado para a cobertura especial aí da posse de Donald Trump. A Revista Oeste fará uma cobertura especial a partir da 1 da tarde, horário de Brasília. Vamos acompanhar, vamos até ver se conseguimos falar com alguns deputados que estarão lá. Ana também fará cobertura especial direto de Washington. Quero te ouvir também. A Ana falou, você também acha que pode ser bom para o Brasil Jair Bolsonaro não estar nessa posse como um ato simbólico do que está acontecendo no Brasil? Porque muita gente vai se perguntar por que a ex-primeira-dama Michele foi e o Bolsonaro não. Mas qual é a razão jurídica para isso? Se justifica do ponto de vista constitucional, do procedimento penal, o que está acontecendo no Brasil? Já que temos um histórico não exatamente exaltante, que a própria mídia americana começou a relatar sobre excessos do STF, é só pegar as últimas matérias do Wall Street Journal, até o Financial Times escreveu isso, o New York Times, que é bastião da esquerda americana, escreveu uma matéria crítica, mais ou menos 2 anos atrás, sobre Alexandre de Moraes. Poucas horas depois que aquela matéria foi publicada, o título foi substituído. Na mesma reportagem, evidentemente, alguém lá do STF ligou para o correspondente do New York Times e mandou trocar o título da matéria. Ou seja, a mídia americana sabe o que está acontecendo, os políticos americanos também sabem o que está acontecendo no Brasil, e o Brasil é um país grande demais para ser ignorado, é grande demais para deixá-lo à deriva de uma ditadura que não se sabe para onde irá. Dificilmente irá se tornará um regime aliado dos Estados Unidos. Então, é óbvio que a ausência do ex-presidente Bolsonaro, concordo com a Ana, é positiva para a situação do Brasil, porque joga um holofote gigantesco de Washington diretamente em cima de Brasília, porque muita gente vai se perguntar o que está acontecendo no Brasil. E a presença de quase 20 deputados federais, quase todos de oposição, também será muito positiva, porque eles conversarão com seus colegas americanos, com seus homólogos americanos, e eles explicarão, por exemplo, para quem fará parte da Comissão de Relações Internacionais, da Câmara, mas ainda mais do Senado americano, que é aquela que define a política externa americana, explicarão a situação no Brasil, contarão o que está acontecendo, dirão, por exemplo, que temos jornalistas no Brasil com passaporte retido, que não está na lei um negócio desse, explicarão que temos um grave problema de liberdade de expressão no Brasil e de perseguição contra membros da oposição. E, obviamente, nos próximos dias, veremos algum tipo de reação vindo do governo americano, do Congresso americano, e não será nada positivo para o clima lá em Brasília. Alexandre, quero te ouvir também. Importante esse grupo aí de pouco mais de 20 deputados da oposição que vão marcar presença aí na posse de Donald Trump, também para relatar, conversar com os parlamentares americanos e trazer um pouco mais do panorama do que ocorre aqui no Brasil? O que aconteceu, essa negativa de passaporte para Bolsonaro, confirma todo o relatório, todo o relato que esses mesmos deputados já levaram ao Congresso americano, à Casa de Representantes. Agora, eu queria aproveitar para perguntar para a Ana se ela está acompanhando um jogo de futebol amanhã na Flórida. Matias Lacava é um venezuelano, jogador de futebol. Ele é filho do governador do estado de Carabobo. Né? E esse governador é ligado ao Maduro. Então, advogados da Flórida fizeram uma ação para que fosse cancelado o visto desse jogador, que permitir a entrada de pessoas antidemocráticas que apoiam ditaduras, né, e que não querem saber da liberdade de expressão, da liberdade do povo, seria uma agressão àqueles venezuelanos que estão dando a vida, arriscando a vida em defesa da democracia. Porque eu acho interessante isso, porque, por exemplo, aumentaram a recompensa por Maduro, né, prisão de Maduro. As autoridades que participaram dessa
farsa eleitoral, né, inventando um resultado que não é o real da eleição, todas essas autoridades, inclusive o chefe da comissão eleitoral, a presidente da Suprema Corte da Venezuela, estão com os bens bloqueados nos Estados Unidos, certamente não tem mais visto para os Estados Unidos, estão sofrendo sanções pessoais. Né? A gente falou aí em sanções alfandegárias e tal, que pega a nação inteira, inclusive prejudica a população. Mas essas são sanções penais. Ana, qual é a possibilidade de sanções penais contra pessoas que atacam a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade do povo? Alexandre, tem se discutido muito isso aqui. Inclusive, há um projeto já que agora vai tramitar na casa com maioria republicana, a nova casa e o novo Senado com maioria republicana também, da Maria Salazar, também da Flórida. E esse projeto, Alexandre, é exatamente para caçar vistos pessoais daqueles que demonstram essas veias autoritárias contra democracias pelo mundo. E no projeto, Alexandre, está o nome de quem? Alexandre de Moraes, aquele que hoje demonstra para o mundo essa batida autoritária contra a nossa Constituição no Brasil, e cita ali também, Alexandre, isso que é importante, porque o nome do Alexandre de Moraes e todos aqueles que insistem em cometer esses atos inconstitucionais, os americanos estão ligando isso com os direitos humanos, não apenas autoritários que estão violando constituições, o que já é gravíssimo, mas violando direitos humanos. E o nome do Alexandre de Moraes está lá. Então, eu acho que, como você disse, Alexandre, sanções tarifárias, isso tudo pode acontecer a longo prazo, mas o debate sobre caçar vistos, proibir a entrada desses nomes, Alexandre de Moraes é apenas numa lista de outros tantos que vai de Nicolás Maduro, como você disse, agora 15 milhões de dólares, né, pela captura dele, mas Daniel Ortega, ditadores africanos, todos esses nomes estão, veja vocês, o nome de um ministro da nossa Suprema Corte, junto com uma lista de ditadores pelo mundo. É uma possibilidade fortíssima, e esse projeto agora vai para votação na Câmara, repito, com maioria republicana, e depois vai para o Senado também com maioria republicana, com grandes chances de ser aprovado. A notícia é que o Moraes tinha negado a devolução do passaporte do senhor. Primeiro, fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia do convite. Se não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados. Eu não sou chefe de Estado. E foi um convidado excepcional por parte do Trump e sua comitiva. E, obviamente, todos sabem que o meu filho Eduardo tem um excelente relacionamento com ele. O mundo todo, podemos dizer assim, esteve com ele por ocasião da apuração das eleições. E fiquei muito feliz. Até porque não é o Jair Bolsonaro. Eu represento, no mínimo, 58 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, tenho certeza que muito mais do que isso. E represento a direita, os conservadores, sendo presidente de honra do maior partido político do Brasil, e que, obviamente, seria muito bom minha ida lá, o presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Um homem que não tem compromisso com a família, um homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas. Eu tô triste com a partida da minha esposa, eu a amo. Dias pra cá também? Cuidado aí, não. Abre um pouquinho pra mim, Lu. Muito obrigado. Michele, a gente te ama! Assim como aqueles que Deus envia serão perseguidos, a gente sabe disso. Amém.
Tá? Então, espero que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do meu marido. Assim como grande líder, não seria diferente, né? Foi, vamos dizer, o maior líder da direita que elegeu, abre aspas, o inelegível, fecha aspas, mas que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos e que não seria diferente. É um certo medinho que eles têm do meu marido. Então que Deus abençoe vocês e até a volta. Nossa senadora! Vocês não vão embarcar com ela, gente, pelo amor de Deus. Você vai embarcar? A senhora vai mais pra cá? Calma aí, só um minutinho. Passa o meu cartão logo, do meu favor. Passa o meu favor. Só não bota o seu cartãozinho. O que você quer? O pessoal da segurança tá aqui, né? Tá certo? Deixa eu passar aqui. Ela já tá ok? Tá ok. Pode vir, senhora. Tem mais alguém? Não. Não? Conexão, primeiro passageiro, espera. Mas se ela vem só um minutinho, quando ela regar. Pode ir. Eles não têm o que fazer, sempre me acusam alguma coisa. Falou, inclusive, que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro. Isso mesmo? Falou. Falou. Sim, falou. Tá? Ele pegou meia dúzia familiares meu, do Vado Ribeira, meia dúzia, e pegou, fizeram um trabalho. O que esse meia dúzia de Bolsonaro compraram de 90 para cá, e tá, como está escrito lá no contrato lá, pago em moeda nacional corrente, é natural. Naquela época você comprava até em dólar, no começo dos anos 90 comprava até telefone em dólar. E me acusa de ter rajado dinheiro via rachadinha para comprar 101 imóveis. Eu nunca tive um cargo no governo federal, nem de faxineiro. Lá atrás, era cola de mel, quando eu assumi, tive problemas com ele. Tá? Depois, FHC, vocês sabem disso, problemas com cola de mel. Depois, Lula e Dilma. Nunca tive um cargo no governo, nunca tive um ministério indicado por mim, nunca tive nada. E me acusa do que ele faz. Ele não olha para o chefe dele, que o chefe dele fez. Onde os delatores, lá sim, devolveram mais de 5 bilhões de reais. Onde os acordos de leniência ultrapassaram 15 bilhões de reais. Ele não enxerga isso. E acusa por acusar, eu só tenho um caminho, né? Acreditar na justiça e processá-lo. Como eu vou fazer? Eu estou por trás da Receita. Quem criou o Pix foi o meu governo. Desculpa aí. Foi o meu governo. Em novembro de 20, depois do auxílio emergencial. Pois é, né? Isso é tudo que o povo brasileiro quer e precisa. Realmente uma ajuda vinda de fora, né? Porque se a gente depender, né, da Suprema Corte desse país para haver justiça, realmente para os dois lados, tanto para a esquerda como para a direita, para o centro, para quem não é de nenhum dos três, nós vamos ficar vendo navios, pessoal, porque já foi provado por A mais B que alguns, vamos colocar assim, né, para não dar problema, alguns magistrados da Suprema Corte de um determinado país da América Latina, temos que colocar tudo assim, já provou que tem lado, tem partido, né? Mas é interessante que tem um vídeo que nós vimos pela internet que mostra o Alexandre de Moraes metendo o pau, descendo o cacete,
no PT, em Lula, falando que roubou, falando que desviou e tal. E agora fica nessa coisa aí, né? Aí existe um complô, na verdade é isso, existe um consórcio, um complô ali em Brasília, justamente para poder favorecer classes, né? E aí a gente pode colocar várias pessoas nesse cesto, nessa sacola, né? Colocamos o ministro Moraes, Barroso, Pacheco, Arthur Lira, o Lula, né? Temos o Haddad, a petezada toda. Mas não só isso, tem pessoas aí do Centrão também que estão sendo beneficiadas com isso. Porque agora nós vamos ter eleição aí para presidente da Câmara e do Senado, e quem vai entrar são pessoas do Centrão, né? São pessoas do Centrão. E esses vão ser favorecidos em troca, claro, de favores. É o que acontece há 500 anos nesse país, pessoal. Uma troca de favores para permanência no poder. Isso tudo é um absurdo, é uma vergonha. Se esse país fosse um país de pessoas sérias, isso nunca aconteceria. Nunca aconteceria. Então, o povo brasileiro fica a ver navios e vamos torcer para que pelo menos, né, com a chegada de Donald Trump, com essas sanções aí, né, com essa força vindo de fora aí, possa pelo menos haver um recuo do judiciário com relação à censura do povo brasileiro e o povo brasileiro possa voltar pelo menos a se expressar, né? Poder, quem sabe, voltar às ruas e falar a verdade, aquilo que realmente pensa. Por quê? Quando você pega um presidente que teve quase 60 milhões de votos, que ele não pode sair do seu país, se isso não for ditadura, pessoal, eu não sei em que país nós vivemos, em que época nós vivemos. Olha só, eu quero te fazer um pedido e um convite. Se você assiste nossos vídeos ou assistiu até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, tem um botão, você se inscreve, é totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo, porque assim você ajuda a esse canal crescer e ajuda esse vídeo a ir para mais pessoas, pessoal. Precisamos divulgar a verdade. Nós vimos recentemente um vídeo do Nicolas Ferreira que bateu aí mais de 250 milhões de visualizações ali na outra plataforma. Tudo isso por quê? Porque o povo brasileiro está indignado. Mas como que a verdade vai chegar se você não nos ajudar aí a compartilhar, a mandar no grupo do WhatsApp esse link, esse vídeo, a dar um like aí, a convidar mais pessoas também para assistir, tá bom? Vamos ficando por aqui. Nunca se cale, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar. Até a próxima.